Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, bem-vindos de volta ao canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre os meus planejamentos para os estudos de mandarim e inglês para o ano de 2025, como eu bem prometi nos outros vídeos, né? Bom, gente, eu fiz o planejamento, até apareceu num Study With Me anterior, que é o meu planejamento de mandarim e o meu planejamento de inglês. E o que acontece? Geralmente eu fazia uma meta muito grande para cada um dos idiomas, mas eram um pouco de metas subjetivas, né? Então, por exemplo, ficar nível C1 ou melhorar tal coisa. E, tipo, no final não chegava a lugar nenhum, era isso. Não tinha sentido muito as metas que eu escolhia. Então, esse, é, esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu até vi no canal da Lindy Boltz que ela fala sobre metas mensais. Ela chama de puzzle planning, alguma coisa do tipo. Onde, tipo, cada mês seria uma meta mensal e todas elas levariam a uma meta final, que ela faria em dezembro. E eu achei útil, eu achei que faz sentido, porque no final das contas, se eu colocar algumas metas mensais bem tangíveis, vai ser mais fácil de cumprir do que colocar melhorar tal coisa, revisar um pouco, mas revisar o que, né? Então eu acabei começando com o mandarim, né? Eu escolhi para janeiro, como eu fiz isso, já estava bem no finalzinho, eu sabia que eu ia viajar em janeiro, que ia estar uma loucura no trabalho. Eu escolhi coisas mais simples, que são vocabulários do dia a dia relacionados à comida, né? Tanto, por exemplo, eu pedi falar água, falar, sei lá, se eu quero comida picante ou não, e também falar sobre família. Então, membros da família é uma coisa que eu falo geralmente, tipo, bastante nas aulas, tipo, mama, baba, gaga, mas não tem, por exemplo, uma coisa mais, tipo, aipó, coisas, vocabulários um pouco mais difíceis que eu nunca lembro, nem como escreve, nem como fala. Por exemplo, falar um tio, uma avó, porque a avó por parte de mãe e de pai fala diferente, enfim, esse tipo de vocabulário eu acho que vai me ajudar, porque eu tenho sentido muita falta de vocabulários básicos quando eu vou estudar. Pra montar uma frase, pra falar, e eu sei que isso é uma lacuna que ficou lá de quando eu comecei a estudar e eu não comecei muito, assim, com métodos muito bons, eu não sabia muito bem como estudar, então foram lacunas que estão fazendo falta pra preencher, né? Bom, esse é mais pro mês de janeiro, e depois em fevereiro eu coloquei para estudar vocabulário de viagem, né? Estudar, por exemplo, passaporte, avião, e também escrever um texto. Eu queria muito focar nos outputs, né, do idioma. Então, escrever e falar para mim vou tentar fazer disso uma prioridade, né, esse ano. Em março, eu queria começar um livro de HSK3. Não é um livro exatamente de estudo, é um livro didático adaptado para HSK3. Na verdade é HSK3+. E eu tô bem empolgada com ele porque eu ganhei, a Ana Maria trouxe pra mim dos Estados Unidos, minha irmã. Porque aqui é muito caro pra importar. Mas eu não li ele ainda, só li o outro que é o The Boy Who Needed Help and Other Stories. E esse é o que também tem alguns contos adaptados, né, pro meu nível. E eu também queria revisar o conteúdo de preposições, porque é um conteúdo que, acho que não importa o idioma, eu vou ter dificuldade. Eu tenho dificuldade no espanhol, no inglês e também no mandarim, então acho que é uma boa oportunidade para eu dar uma revisada, entender melhor o que eu não entendi. Toda vez que a gente revisa, alguma coisa fica mais clara, então esse é o meu objetivo. Em abril, eu queria muito fazer uma redação com vocabulários relacionados ao tempo, tipo, se tá chovendo, se tá nublado, relacionados à cidade também, no sentido de localização, lugares da cidade, um cinema, um parque, e animais também. Animais não tá na minha lista de prioridades, porque eu não uso muito conteúdo relacionado a animais, acho que em nenhum idioma que eu falo, mas eu coloquei aqui porque se der tempo eu falo, eu vejo os animais, mas eu não aprendi quase nada de animais em mandarim, eu aprendi bem básico, até os classificadores com os animais, eu só lembro do dia, tipo, eu nem lembro mais o que tem. Então, talvez seria bom revisar conteúdos relacionados a isso.
Em maio, eu coloquei revisar um pouco da gramática do HSK3, que é bem extensa, então aí seria mais revisar do 1 e do 2. E vocabulário de roupa e de esporte. Vocabulário de roupa é bem útil, esporte eu não gosto muito. Como eu disse, eu não sou muito esportiva, mas eu acho que, como eu já aprendi e geralmente aparece nas provas de HSK, pode ser uma boa, assim, um bom tópico, né, pra estudar e revisar. E eu tô um pouco, na verdade, insegura com o conteúdo do HSK, porque eu não vou prestar em 2025, eu não pretendo prestar em 2025, porque o meu ainda não vai ter vencido, eu fiz agora em maio de 24, ele vai vencer em maio de 26, então dá pra eu esperar um pouco. E talvez eu queria muito, tipo, estudar bastante e tentar fazer o HSK4 em vez de fazer o 3. Não sei se vai ser uma realidade, não, mas eu preciso realmente revisar esses conteúdos gramaticais. E como eu já estudei pro HSK2, não vai ser tão difícil essa primeira parte, né? Quando eu chegasse exatamente no 3, seria um pouco mais complicado, porque eu ainda não tenho todos os materiais. Em junho, eu coloquei vocabulário de localidade, no sentido de vira direita, vira esquerda, tá pra cima, tá pra baixo. E também ler alguns textos em mandarim, que eu ia usar o Do Chinese, que é um app bem famoso de textos em mandarim para estudantes, né, de idiomas. Então, eu pretendo muito, enfim, melhorar minha capacidade de ler os Hanzi, porque eu acho muito difícil lembrar. Então, como eu vou estar estudando bastante vocabulário durante esse período, eu acho que ler vai ajudar no, enfim, para reconhecer os caracteres e, enfim, entender o que eu tô lendo, né? Em julho, eu vou tentar muito fazer um intercâmbio para a China em julho. Então, o meu objetivo aqui tá uma conversa 100% em mandarim. Seja curta, seja longa, provavelmente vai ser curta, né? Não tenho condições de fazer uma longa. Mas se acontecer, que seja na China que eu tenha essa conversa, entendeu? Se não acontecer, eu vou achar alguém chinês aqui e eu vou ter uma conversa 100% em mandarim. Ou eu vejo alguma aula particular, alguma coisa, mas meu objetivo em julho é ter uma conversa, nem que curta, nem que seja curta, totalmente em chinês. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Em agosto, eu tava pensando muito em imersão, então tem alguns canais no YouTube de vlogs que eu gosto muito. E eu pretendo fazer uma imersão com esses canais no YouTube, com esses vlogs, porque eles mostram a China de uma maneira que a mídia não mostra. E geralmente é sobre o interior da China, então é uma maneira de ficar um pouco mais perto de uma cultura, ainda que seja chinesa, que eu tenho mais contato, ainda mais diferente. Então, além desses canais no YouTube, eu também queria fazer uma imersão por C-drama, pegar algum dorama chinês e ver realmente, tipo, com afinco e anotando as palavras, porque quando eu vejo dorama, eu geralmente não tô vendo pra estudar, tô vendo como diversão. Por isso eu não acho que imersão sempre é a melhor forma de você estudar um idioma. Tem muita gente que fala só de ver filme, série e escutar música, por si só já dá pra aprender o idioma, e eu discordo. Se você não tá vendo pra estudar, você não vai estudar, sabe? Óbvio que o número de horas com aquele idioma vai aumentar pra você e vai ser positivo, mas eu pretendo realmente, tipo, estudar com os vídeos, né? Não só escutar de uma maneira passiva. Em setembro, eu pretendo começar a revisar o conteúdo de HSK no vocabulário, porque no HSK3 são 600 palavras, né? Então, eu sei que é bastante palavra pra estudar, e se eu deixar pra estudar pro HSK4, tipo, do nada, eu vou me sentir sobrecarregada. Então, eu pretendo já começar a partir de agora, né? Em outubro, eu pretendo continuar com o vocabulário do HSK3 e revisar um pouco de gramática. E no que eu digo gramática, não é nem tempos verbais, porque nem existe muito tempo, não existe tempo verbal, vamos dizer assim, para ser estudado. Mas são as partículas, a partícula ba, que eu vi agora, a partícula bei, vocabulário de falar, condicionais. Então, todas essas gramáticas que não estão exatamente inseridas num contexto de tempos verbais, também não estão no sentido de preposição, dessas coisas mais. Seriam mais expressões, não sei como encaixar isso, mas eu tô focando nesse tipo de conteúdo. Em novembro, eu coloquei ler mais textos e fazer uma redação em mandarim.
os textos também no do Chinese e a redação é livre. Eu vou escolher na hora o que eu quiser falar. E em dezembro eu queria muito, muito entender assim, todo o contexto, esses 11 meses anteriores vão me levar para o meu objetivo final em dezembro, que é ver algum vlog ou dorama. Eu vou, assim, não dá pro dorama todo, mas pelo menos um episódio, algumas cenas, e entender sem legenda. Sem precisar nem ter a legenda em mandarim. Óbvio que eu tô sendo muito otimista e eu também não tô pensando numa coisa assim tão específica, né? Eu quero conteúdo simples, que eu possa entender conteúdos do dia a dia ou simples. Então, para mim entender cenas ou vlogs sem legenda nenhuma é a minha meta do mandarim, né? E eu queria muito melhorar a minha conversação, melhorar a minha pronúncia, e eu acho que com o que eu escolhi aqui eu vou conseguir, se eu me empenhar bastante, melhorar consideravelmente e alcançar meu objetivo. Então, essa daqui é a parte pro mandarim. Pois bem, agora é a parte do inglês. O inglês, gente, é um caso à parte pra mim, porque todo ano eu falo que eu vou estudar e eu nunca estudo. Assim, óbvio que pra dar as aulas que eu dou, eu estudei aquele conteúdo, mas não é uma coisa que eu pego, tipo, um livro ou aulas e começo a ver, né? Geralmente eu leio o texto, lembro como é a gramática, lembro a pronúncia das palavras, mas não sai muito disso. Mas eu queria muito, muito, muito voltar pro nível avançado, que eu saí de lá há um tempo já, eu tinha um inglês com vocabulário muito avançado. E quando eu parei de estudar, né, eu estava na escola de inglês, e quando eu parei, ele meio que foi pro B2 e ficou lá no B2. E eu queria muito voltar ele pro avançado, eu acho que poderia me ajudar em muitas oportunidades, tanto pro trabalho quanto para entender mais coisa quando eu vejo. E geralmente, tipo, isso tem muito a ver com vocabulário. Eu não tenho dificuldade de gramática, graças a Deus, porque eu gosto bastante de estudar, não tenho dificuldade, porém o vocabulário pra mim é o que mais pega. Porque quando você não usa o vocabulário, ele sai da sua cabeça, não é mesmo? Eu consumo muito conteúdo em inglês. O meu Instagram inteiro praticamente é só inglês. Então, essa parte pra mim de escutar não vai ser o maior problema, tá? Pra mim, o que eu vou acabar fazendo é usar um livro, que eu vou deixar aqui, o livro que eu vou usar, que é o Roadmap, nível C1, C2, né? Essa série de Roadmap eu conheci através de um professor meu, da cultura inglesa, eu gostei muito dessa série de livros, e eu continuei usando, eu comprei e continuei usando, porém eu não usei muito, essa é a grande verdade. Então eu tenho praticamente o livro todo para ser feito. Ele tem duas maneiras de ser usado. Tem a maneira intensiva e extensiva. Eu vou acabar usando a extensiva porque eu vou ter tempo, não vou ter ninguém me cobrando, não tenho nenhuma, digamos, obrigação com o inglês em si. Então eu vou ir um pouco mais no meu tempo. E como o meu maior foco é o mandarim, o inglês vai ser digamos, aquele língua de 80 e 20%, aquela divisão que muitos estudantes de idiomas fazem para dividir o tempo e a prioridade entre os idiomas. Então seriam 80% do meu tempo e das coisas que eu faço seriam pro mandarim e 20% seria pro inglês. Então, o que eu vou fazer? Em janeiro, eu revisei um pouco das unidades as duas primeiras unidades do Roadmap, mas como eu ainda tenho uns 15 dias para fazer, porque hoje é dia 15, eu pretendo revisar de novo os vocabulários, porque eles também são relacionados muito a emprego, negócios. Então, a gramática em si tá ok, eu lembro dela, o problema é o vocabulário. Então, já vou eu revisar só o vocabulário. Não vou ler os textos de novo, porque eu acho que vai ser um pouco fastidioso, sabe, meio chato ler tudo de novo, mas o vocabulário em si, eu acho que vale a pena revisar. No mês de fevereiro, eu pretendo também, assim como em mandarim, ver um pouco de vocabulário de viagem, junto com a unidade 3 do Roadmap. No vocabulário de abril, eu escolhi um vocabulário mais corporativo para me ajudar no meu emprego também, mais voltado também para RH, que é a minha área, e junto com a unidade 4 do Roadmap. Lembrando que, assim, a unidade desse livro, ela é dividida em 4, né? Então,
eles chamam de ABCD, e dentro dessas 4, cada uma delas tem um enfoque. Então, uma vai ter, além da unidade, um enfoque no writing ou no listening, enfim. Então, a parte extensiva vai ser extensa, como o nome sugere, mas eu acho que vai me ajudar. E vai dar pra fazer uma unidade por mês, porque a unidade é bem extensa, né? Tipo, uma unidade de 2 páginas e acabou, né? Bom, em maio, eu pretendo começar a fazer um material para nível de inglês A1. Eu já tenho material de nível de inglês A2, que são as aulas que eu já leciono, mas para os meus planos futuros eu preciso ter esse material de A1 e eu acho que seria bem bacana já começar a fazer esse ano, certo? Além disso, eu também pretendo fazer a unidade 6 do Roadmap. Já em junho, eu pretendo pegar algum vocabulário mais do dia a dia relacionado à cozinha, porque eu percebi que eu não sei nenhum dos nomes dos utensílios de cozinha, eu não lembro, porque assim, eu já não cozinho. Então, eu já não uso muitas palavras em português. Eu acho que o mínimo de inglês seria bom saber, pelo menos porque vai que um dia eu tenho que me virar lá, ou também eu tenho que ensinar esse vocabulário no curso. Então, pra eu não ter que ficar assim, lembrando toda vez, eu prefiro já estudar de verdade, sim, estudar de vez. E também, para junho, pretendo fazer a unidade 7 do Roadmap. Óbvio que assim, tudo pode mudar a partir disso, porque se eu não terminar uma unidade no mês certo, eu vou ter que ir postergando. E tá tudo bem, eu não vejo problema com isso. É só uma meta que eu coloquei para cada mês. E se eu não conseguir cumprir a meta, eu vou me perdoar, porque eu também tenho que trabalhar, eu sou CLT, tenho que estudar outras coisas, eu tenho obrigações e eu também saio de casa, eu gosto de ter uma vida social bem agitada assim, para me sentir bem. Comecei a fazer, enfim, esporte, mesmo não gostando, mas esse eu gostei porque é aula de dança. Então, tô indo por esse lado. Em julho, desculpa, como eu disse, pretendo estar na China, então eu coloquei que se eu precisar me virar com inglês, eu me viro, mas não tem metas, tipo, de estudo, porque vai ser um mês bem complicado. Em agosto, eu vou continuar fazendo as aulas, né? Coloquei para todo esse tempo, continuar fazendo as aulas de A1, inglês A1, e revisar o que eu já vi do Roadmap, que seria metade do livro, que até então, supostamente, eu teria concluído. Em setembro, eu queria ter muito uma conversa 100% em inglês. Assim, eu já tenho conversa 100% em inglês com o pessoal do trabalho, mas eu queria ter uma conversa que não fosse sobre trabalho. Eu acho que seria bom, seria prudente, gostoso, né? Porque trabalho nem sempre é legal. Em outubro, eu queria concluir a unidade 8 do Roadmap. Em novembro, ficaria com a unidade 9. E em dezembro, eu queria muito fazer ir bem, né, em algum teste do Cambridge, não exatamente o teste em si, porque ele é muito caro, eu também não estou pensando em emprestá-lo, porém, eu queria muito saber o meu nível de vocabulário avançado, tá, se eu tô bem, se eu tô mal. Assim, eu sei que essas provas de proficiência, elas não medem exatamente o seu nível, no sentido se você vai conseguir ou não se virar num país onde as pessoas falam inglês, mas eu acho que ela poderia me dar sei lá, alguma noção de como está o meu nível, no sentido de vocabulário, gramática, enfim. Se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, se eu preciso melhorar em alguma coisa, porque você vê que eu tenho muito problema com aquele tipo de vocabulário, ou, sei lá, sufixos, prefixos e tal, eu posso ir lá e melhorar, ajudar a resolver o problema, certo? Bom, gente, esses são os meus planos. Eu tinha pensado em estudar coreano, não vai acontecer, pelo menos no futuro próximo. Não tô fazendo planos para coreano. Também não tô fazendo planos para espanhol. Vou ficar só com mandarim e inglês, que são as minhas prioridades, são as línguas que eu mais gosto de estudar. E pretendo também ser um pouco mais ativa no meu Instagram, que é o Glow Up Languages. Se você quiser, eu vou colocar aqui o meu IG. E também, além do meu Instagram, eu pretendo continuar aqui com o YouTube, né? Não sei se eu pretendo, eu pretendo, mas eu não sei quando vai rolar
um vídeo de eu falando inglês, um vídeo de eu tentando me expor mais para falar mandarim, falar inglês, enfim, praticar um pouco. Mas, enfim, gente, eu pretendo fazer muitas coisas esse ano. Assim, vai ser um ano incrível. Tenho muitas expectativas e eu espero que vocês gostem dos conteúdos que eu trouxe aqui. Falem pra mim quais são os planos de vocês para esse ano aqui nos comentários. Deixa um like, um joinha pra mim, se inscreve. E até a próxima, gente. Beijo.